Nossa lição de hoje é a lição 21 do livro Encontro Marcado e tem por título Servir Sempre. Toda vez que o desalento te assome ao caminho, não deixe que ele ultrapasse as linhas da sugestão distante. Ergue-te em espírito, recordando que detens a mais alta faculdade da vida, a faculdade de auxiliar. Empenhe-te ao bem que possas fazer de imediato. Algumas horas de colaboração gratuita nas casas beneficentes, onde jazem irmãos nossos encadeados a sofrimentos que talvez nunca nem de longe sentiste na própria pele. O gesto de amparo em favor de uma das muitas crianças que conheces desprotegidas. O bilhete confortador para alguns daqueles companheiros em prova com os quais estejamos em débito no setor da palavra escrita. A visita, mesmo rápida, aos enfermos em solidão para quem a tua frase amistosa será um tesouro de lenitivos. A obra singela de entendimento e fraternidade no socorro ao lar de alguém. A bagatela de ação no auxílio aos irmãos que, por necessidade de segregação curativa, forem emparedados na cadeia ou no manicômio. Alguma pequenina doação de serviço à natureza que funcionará em benefício de todos. Não te permitas conviver com o desalento sob qualquer forma de manifestação. Uma hora de desânimo é capaz de arrojar-te a largo tempo de angústia, enquanto um minuto de cooperação do amparo a outrem pode ser o ponto fulgurante de partida para mais altos destinos. Milhares de oportunidades para a construção do bem te desafiam a cada passo. Arturo é uma estrela de potência muito mais elevada que a do Sol que nos ilumina, e conquanto seja preciosa fonte de estudos, não consegue estender um pedaço de pão ao viajante cansado que esmorece de fome. Diante de fraquezas, deserções, obstáculos, desgostos e até mesmo à frente dos próprios erros, continua trabalhando, o bem extingue o mal, desânimo é praga que arrasa serviço. Sabemos que o tempo é o nosso mais valioso recurso perante a vida, mas tempo sem atividade criadora tão somente nos revela o descaso perante as concessões divinas. Se não acreditas no poder do trabalho, observa a tarefa que realizas, junto de outras que ficou por fazer. Emmanuel começa a lição hoje falando sobre desalento. Vamos mudar a palavra? A gente pode chamar essa palavra de depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. São algumas variáveis desse nome na época, que era usado de maneira muito generalizada, porém que hoje, no século XXI, a gente tem algumas vertentes dele. E ele vem falando, sempre que esse desalento começar a tomar conta da gente, eu estou sentindo que alguma coisa está querendo me prostrar, alguma coisa está querendo me deixar triste, alguma coisa está acontecendo de errado. O que ele fala para a gente? Olha, você tem uma faculdade maravilhosa, que é a faculdade de auxiliar. E aí, nós vamos lembrar mais uma vez, Dr. Adam Hunter, já desencarnado, que deu motivo até um filme maravilhoso, feito pelo Robin Williams, o ator também já desencarnado, que era o Pat Adams, O Amor é Contagiante. Esse Dr. Adam Hunter, que foi o personagem na vida real que deu motivo ao filme, ele dizia que ele encontrou a cura da depressão em você se sentir útil. Sem uso de medicamento, se sentir útil. Procurar alguma atividade que vai te preencher de uma maneira que você vai fazer aquilo com gosto, porque você está ajudando alguém, está fazendo diferença na vida de alguém. Eu vou usar mais uma vez um exemplo que foi o que eu presenciei e de maneira assim espetacular na época. Mas uma menina que sempre teve problema de depressão e chegou até a ficar dependente dos remédios que causam dependência, muitos remédios para depressão. E ela ficou noiva de um rapaz que a mãe desse rapaz estava com câncer e ela começou a se dedicar ao tratamento da mãe do rapaz. A mãe do rapaz veio a desencarnar quase 2 anos depois. E 2 anos depois, eu conversando com ela, ela falou, só quando a minha sogra desencarnou é que eu me lembrei que eu tive depressão lá atrás. Quando ela começou a colocar a energia dela em movimento para uma coisa útil. Então veja bem, o segredo é a utilidade. Porque vocês vão ouvir muitas essas recomendações do tipo, vamos fazer exercício físico porque você vai estimular a endorfina, a noradrenalina e tal. Não é isso.
entendeu? Vou mudar aqui o negócio, né? O discurso. Olha que coisa interessante, né? Quando teve os deslizamentos de terra aqui no Rio de Janeiro, na região serrana, que vitimou muita gente, tirou casa de muita gente, tirou muitas vidas, as casas espíritas começaram a se mobilizar para poder levar mantimentos lá para cima. Então a gente começou a trocar a corridinha matinal, o exercício físico, pelo exercício de carregar a Kombi ou carregar o caminhão com mantimentos para levar para a serra. Aí sim, aquela fila indiana, que é a outra pessoa, uns 2 metros de distância para um, só para dar a altura, o tamanho do braço, né? Vai um passando para o outro. Pacote de água mineral, leite, açúcar, e vai. E carrega o caminhão todinho, carrega. Aí sim. Aí está tendo utilidade. Né? Então, esse foi o segredo que o Dr. Adam Hunter deixou para a gente, que ele encontrou para ele e que ele, tendo construído uma clínica nos Estados Unidos só com voluntários, com médicos voluntários, médicos que não estão ganhando salário para poder trabalhar com ele, e deixou um legado espetacular lá nos Estados Unidos, que até hoje homenageia esse Dr. Adam Hunter. É fácil depois da gente pesquisar no YouTube, por exemplo, né, colocar o nome do médico Adam Hunter, vocês vão ver que ele não parece ser nada com o ator Robin Williams. Ele era até uma pessoa bem extrovertida, bem diferente, né, bem formal, muito alto, cabeludo, barbudo e muito cômico aqui nas palavras, um astral muito bom, né, esse médico. Mas enfim, ele trouxe essa receita pra gente. O Emmanuel vem falar pra gente, olha, se eu tô sentindo que a depressão, alguma coisa está querendo me pegar, usa a sua energia correndo, escolhe o que você quiser, porque você vai ser livre para fazer essa escolha. O Emmanuel vem falar aqui pra gente, ele vem falar pra gente que a gente pode escolher a bagatela da ação junto aos irmãos que foram segregados na cadeia ou no manicômio, pode ir para o hospital, pode ir para o morador de rua, para as crianças que estão desamparadas, escrever um bilhete. Hoje a gente não tem mais a coisa do bilhete, né? Hoje você não escreve mais bilhete, hoje você manda um zap. Então você digita um texto rapidamente, como eu recebi de um querido amigo na semana passada, do nada, para fazer uma surpresa, ele mandou um texto até um pouco grande, agradecendo a nossa amizade. Aquilo faz bem a gente, né? Pega a gente de surpresa, é bom. Então ele bota aqui um gesto de amparo. Você fazer uma dessas coisas aqui, qualquer dessas coisas aqui, começa a te colocar num caminho de utilidade. E mais uma vez a gente repete, todas essas atitudes que o Emmanuel enumerou tem um destinatário, não está sendo uma coisa feita de qualquer maneira, tem alguém ali para receber. E ele vem falar para a gente, olha, tomem cuidado com uma coisa, que 1 hora de desânimo pode te arrojar num precipício e te deixar muito tempo tendo problemas. 1 minuto de cooperação pode ser o ponto fulgurante de partida para mais altos destinos. Isso aqui quem tem o livro em casa é para pegar aquela caneta amarela, marcar, dobrar a página, para toda vez que ele, 1 hora de desânimo faz um estrago. 1 minuto trabalhando no amparo a alguém é o destino, né, é o ponto de partida para um monte de coisa boa. O Emmanuel vai fazer aquelas comparações com a natureza. Ele fala de uma estrela que, por exemplo, eu não conheço, que eu não sou estudioso de astronomia. Vai falar, o Arcturo é muito maior do que o Sol. Eu me lembro quando criança que a gente estudava Antares, né, algumas outras estrelas que eram bem maiores do que o Sol. Mas ele fala, no entanto, sendo um astro maravilhoso, não consegue estender um pedaço de pão ao viajante cansado que esmorece de fome. Tem que ser a gente aqui encarnado. Então ele fala, o bem extingue o mal, desânimo é praga que arrasa serviço, e vamos aproveitar melhor o nosso tempo, porque se a gente descobrisse o mais rápido possível quanto faz bem a gente exercitar, colocar a nossa energia em movimento para poder fazer a diferença para alguém, utilidade, às vezes até arrumar minha casa, está sendo utilidade mais voltada para o círculo familiar, tá? Mas eu vou fazer uma faxina, limpeza. É isso que é o remédio para a gente fugir desses desalentos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.